Ah, tá bom. Nós vamos falar sobre liderança cristã. Presbíteros e diáconos é o nosso ponto, tá? Oremos ao Senhor. Deus, ajuda-nos a compreender Tua palavra e aplicar a Tua palavra na vida da Tua igreja. Porque nós precisamos ser guiados por Ti e cremos que o Senhor tem preservado Tua palavra para isto, para que ela seja aplicada em cada coração do Teu povo, dos Teus filhos e filhas, para que nós possamos Te servir agradando ao Senhor. E como igreja, nós precisamos unir as nossas forças para ensinar o que é correto, para mostrar para o mundo o que o Senhor deseja. E assim, Senhor, vivendo esta realidade, nós queremos pedir a instrução do Senhor, para quando nós sairmos daqui e tivermos que tomar as decisões e que a vida exija de nós, nós possamos fazer isso de forma que represente bem a Tua vontade para este mundo. Ajuda-nos, ó Deus. Clamamos por iluminação nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Pensando, a televisão aqui está dando tilt. Não sei o que está acontecendo aqui. Tá. Hã? Ela está que nem pisca de carro. Piscar. Tá, acende, paga, acende, paga. É melhor eu vou ficar lá atrás, porque senão vou dar só metade da aula. Muito bem. Nós vamos analisar dois aspectos, tá? Primeiro é sobre a igreja presbiteriana e depois sobre o que as escrituras nos dizem, tá? Quando a gente fala sobre a igreja presbiteriana, a gente está falando da nossa constituição. Porque a igreja presbiteriana, diferentemente de algumas outras igrejas, ela tem uma constituição que vai normatizar, vai regulamentar a vida da igreja. E nesta constituição, ela tem aí uma liderança, ela constitui, melhor dizendo, uma liderança. Essa liderança, que nós chamamos de oficiais, tem dois grupos que são chamados de oficiais da igreja. O grupo dos presbíteros e o grupo dos diáconos, tá? O grupo dos presbíteros nós chamamos de conselho. E o grupo dos diáconos nós chamamos de junta diaconal. Isso em todas as igrejas presbiterianas de todo o Brasil. Tá? Todas as igrejas, se ela é uma igreja, ela tem um conselho. Ela tem uma junta diaconal. Uma igreja presbiteriana, para se tornar igreja, deixar a condição de congregação e passar a ser igreja, ela precisa constituir um conselho, ela precisa constituir uma junta diaconal. Os outros departamentos da igreja nem sempre precisam. O ideal é que tenha, mas não necessariamente precisa ter. Mas conselho e junta, sim. Por quê? Porque constitucionalmente exige uma liderança. E a liderança na igreja presbiteriana é constituída desses oficiais, presbíteros e diáconos. Então, com relação ao conselho, esse grupo é formado de pastores e presbíteros. Vou deixar assim por enquanto. Os presbíteros devem ter sido eleitos em assembleia extraordinária, ordenados e investidos em um culto público. Então, ninguém se torna presbítero sem que tenha sido eleito para isso. E nós temos dois tipos de assembleia na igreja. Uma assembleia que a gente chama de assembleia ordinária e uma outra que a gente chama de assembleia extraordinária. A assembleia ordinária, como o próprio nome já diz, todo ano acontece, e é para deixar a igreja a par
do desenvolvimento dos trabalhos da igreja e também da questão financeira, prestar contas do que foi gasto e da previsão que vai ser gasto no ano em curso, né? Basicamente, essa é a Assembleia Ordinária. Todas as outras decisões são realizadas nas Assembleias Extraordinárias. O que a gente está dizendo? Que na Assembleia Ordinária não se toma decisão. É só apresentação de relatórios. Na extraordinária que se toma decisões. E uma das decisões é quem serão os nossos líderes. Quem é que nós vamos constituir como aqueles que vão nos ajudar a crescer espiritualmente para chegarmos mais perto de Deus. Então, todo presbítero precisa ser eleito numa assembleia extraordinária e a ordenação dele, o que o reveste de autoridade como presbítero, é a ordenação. A investidura é quando você vai dar o prazo do tempo em que ele vai atuar. Tá? Então, você é ordenado presbítero, você só é ordenado uma vez. Você não precisa ser ordenado várias vezes, todo ano, a cada 5 anos é ordenado. Não, é ordenado só uma vez. Investido, sim, a cada 5 anos. Porque o período máximo que um mandato na igreja presbiteriana acontece é de 5 anos. Quer seja de presbítero, quer seja de diácono, ou mesmo a eleição de pastores também são 5 anos. Tá? É o período máximo. E no caso de presbíteros e diáconos, não é máximo nem mínimo, o estabelecido é 5 anos. Tá? Então, ele é ordenado em culto público, para que todo mundo saiba. Todo mundo tem que saber que a partir daquele dia, ele é um diácono, no caso um presbítero, e isso é publicado, né? Por isso que é no culto que isso acontece, pedindo as bênçãos do Senhor sobre sua vida. E ele vai exercer o mandato, portanto, por 5 anos. Claro que você pode reelegê-lo, tá? Se reeleito, mais 5 anos. E aí ele vai fazer o quê? O que vai acontecer com ele? Ele vai ser ordenado ou investido? Investido, porque já foi ordenado só uma vez, tá? Bom, eu vou falar isso quando chegar no diácono, tá bom. Para integrar o conselho, o presbítero deve estar dentro do seu mandato, dentro daqueles 5 anos que ele foi eleito para aquilo. Se ele não for, ele está errado. Se não for reeleito, tá? Se ele não for reeleito, ele continuará exercendo o cargo de presbítero, mas agora em disponibilidade. Ou seja, ele não participa mais das reuniões do conselho. Ele não toma mais as decisões em nome da igreja. Mas ele vai continuar sendo presbítero, porque ele já foi ordenado para isso, é vitalício, até o fim. Né? Só deixará de ser presbítero se ele for disciplinado. Na verdade, ele tem que ser exonerado. Tá? A disciplina, que tem vários tipos de disciplina, a disciplina da exoneração. Aí ele perde. Tá? Ou se ele mudar de igreja também. Então, se um presbítero aqui na igreja presbiteriana, ele for para a igreja batista, bom, na igreja batista não vai adiantar porque não tem presbítero mesmo, não adianta ele ser presbítero. Mas se for para uma igreja, eu nem sei que outra igreja que tem. Acho que a Assembleia tem presbíteros. Eu acho que tem. E aí não vale. É no campo da igreja presbiteriana. Não, ele não perde. Não. Eu vou explicar isso quando chegar no diácono, porque é uma diferença sobre isso. Tá? Depois eu vou falar para o pessoal de casa, mas tá. Então é isso, ele está em disponibilidade. Tá legal? Ele pode nos ajudar em várias questões, mas não pode tomar decisão em nome da igreja. Como o outro que está na ativa, tá? Que não está em disponibilidade, ele está dentro do seu mandato, ele pode tomar essas decisões. Tá? Não pode não, deve, né? Tomar essas decisões, tá bom? Então, vamos passar para o diaconal.
junta diaconal. Ela é constituída de diáconos, eleitos em assembleia extraordinária também, igual o presbítero, ordenados e investidos em culto público. Beleza. Também da mesma maneira. Não há nenhum diácono que não seja eleito, não há nenhum diácono que não tenha sido ordenado. Agora, eu vou falar depois, mas existe a possibilidade dele não ser reeleito, e aí ele fica em disponibilidade também. Tá? Também o mandato de 5 anos, renováveis, se reeleitos, podem ser reeleitos. Tá? Para integrar a junta diaconal, o diácono deve estar dentro do seu mandato de 5 anos. Se ele não for reeleito, de novo, continuará exercendo o cargo de diácono, mas agora em disponibilidade, que nem o presbítero. Mas existe uma diferença aqui. O presbítero, ele é presbítero na igreja presbiteriana do Brasil, no Brasil inteiro. Então, se ele for para Manaus, ele é presbítero. Lógico que lá ele está em disponibilidade, certo? Porque ele não foi eleito lá. Ele está em disponibilidade. O diácono, ele é local. Ele é diácono na igreja local. Então, se ele sai daqui e vai para outra igreja, vai para a igreja da Vila Lais, que é pertinho aqui, né? Vai para a igreja lá ele não é diácono. Então, ele precisa ser, de novo, eleito, tá? Para poder exercer o cargo, ordenado, mesma coisa, tudo de novo. Porque o mandato do diácono é local, é da igreja. O do presbítero é nacional. É toda a igreja presbiteriana. Tá? Por isso há essa diferença entre um e outro. Mas também é só. Aí eu queria o que eu estou correndo para chegar nesses textos aqui, que para mim é o que é importante. Por quê? Até aqui nós estávamos falando sobre a igreja presbiteriana do Brasil. Como é que a igreja presbiteriana entende isso? Esse entendimento que a igreja tem através da sua Constituição e dos seus símbolos de fé, né, que é o Catecismo Maior, breve e... Catecismo Maior... Constituição... Profissão... Ixi, deu um nó aqui. Westminster... na Constituição... Não. É de Westminster. Breve Catecismo, Catecismo Maior e Confissão de Fé. A Confissão de Fé de Westminster, que é o que normatiza a nossa teologia, estão baseados nas Escrituras. Por isso a gente vai estudar as Escrituras para entender de onde que vem esses oficiais, como é que surge isso e como é que isso funciona na nossa igreja, tá? Que é diferente de outras igrejas. Então, o que a gente vai analisar aqui, a forma como a gente vai analisar, não o texto, porque o texto é o texto, é o mesmo, mas a forma como a gente entende é diferente de como entendem os nossos irmãos de outras igrejas evangélicas que têm na sua Constituição outras formas de liderança. Como exemplo, a Igreja Batista, que é muito parecida com a gente, né? A gente bem próximo assim da Igreja Batista. A Igreja Batista, eles não têm presbítero, por exemplo. Não existe o cargo de presbítero. Eles têm o pastor, ou os pastores, né? Pode ter mais de um pastor, e os diáconos, só. E o diácono da Igreja Batista não é não tem a mesma função que o diácono na Igreja Presbiteriana. O diácono na Igreja Batista é o misto entre o presbítero nosso e o nosso diácono. Ele está ali no meio, ele tem algumas funções que são dos nossos presbíteros e tem outras funções que são dos nossos diáconos. Então é diferente a forma. O presbítero na Igreja Assembleia é diferente as funções dele são diferentes da
das funções que tem na igreja presbiteriana. Então, o que eu vou apresentar aqui é a visão da igreja presbiteriana e onde que a gente se baseia para ter essa visão, tá bom? Mas eu estou reforçando aqui que estamos falando da igreja presbiteriana. Então, agora, a outra análise que eu falei que iam ser dois tipos, né? Primeiro o que a igreja pensa e depois o que a Bíblia apresenta para a gente. Nós vamos analisar alguns textos da Bíblia Sagrada. Então, o primeiro texto que é importante a gente perceber é um texto constitucional ou institucional. Como é que foi instituído esse oficialato na igreja? Tá? Então, está lá baseado em Atos capítulo 6. O livro dos Atos, dos Apóstolos, ele narra muitas coisas importantes para a gente entender o desenvolvimento da igreja no passar dos anos, depois da ressurreição de Jesus. Como é que os apóstolos organizaram a igreja, tá? E a partir daí vieram todas as outras igrejas, tá? Então, só para a gente seguir aí o texto institucional de Atos 6, de 1 a 7, diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço e, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Bom, a primeira coisa que a gente vai perceber nesse texto é que o diaconato surge de uma necessidade da igreja. Até esse ponto, até esse momento, não existia diácono lá. O que se tinha eram os apóstolos. E os apóstolos estavam administrando a igreja, pregando, cuidando, visitando, fazendo tudo, né? Principalmente pregando a palavra. Só que, quem estava fazendo a distribuição das cestas básicas, né? Das necessidades, né? Eram alguns irmãos. E esses irmãos começaram a preferir ou a dar prioridade para as pessoas necessitadas, viúvas aí no caso, judias, antes de ir para as helênicas. E as helênicas falavam: por que essa distinção? Como assim? Aí, a coisa começou a crescer e começou a ficar. Falaram para os apóstolos, e os apóstolos falaram: é um problema. Como é que a gente resolve isso? Certamente eles entraram lá num conselho, lá os apóstolos se reuniram, foram conversar sobre como é que vai fazer. Porque eu tenho culto tal hora, eu tenho que ir na casa de fulano para visitar, eu tenho que pregar não sei aonde e tal. Vamos fazer o seguinte, vamos convocar mais gente. O interessante disso é que eles não disseram assim: vamos chamar mais apóstolos. Eles não falaram isso. O que eles disseram? Vamos constituir diáconos. E aí eu preciso dar uma explicação aqui, que a palavra diácono é uma palavra que não foi traduzida. Ela é uma palavra grega, que significa servidor.
ou aquele que vai ministrar, vai agir, vai fazer coisas, né? Vai cuidar de alguma coisa. Pode ser usado também como um garçom, como um servidor mesmo, né? Alguém que vai levar o serviço. Tá? Vamos chamar esses homens para que eles possam fazer essa distribuição sem distinção. Aí eles vão fazer agora, já que algumas pessoas estavam ajudando os apóstolos, estavam fazendo isso de forma mal feita, né, digamos assim, porque talvez nem fosse a intenção, mas eu conheço mais a fulana do que a Beltrana, então vou levar aqui primeiro, né? Aí vamos eleger os homens. E qual era a característica desses homens? Vocês já viram? Bom, primeiro vamos eleger aqui, se fosse em português, tá? Vamos eleger aqui garçons. O cargo deles vai ser garçom. Vamos eleger garçons, tá bom? Tá bom. O que precisa para ser garçom na igreja? Homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria. Não era só ter uma bandeja. O cara tinha que ser crente e tinha que estar disponível para que o Espírito Santo o usasse com poder quando ele estivesse servindo aos irmãos. Não era distribuir cesta. Pega aí. Era ir e levar e consolar e confortar e animar essas pessoas que estavam necessitadas nesse momento. É interessante como os apóstolos tiveram essa visão e instituíram 7 homens. E da comunidade toda dos irmãos, eles elegeram 7 homens cheios do Espírito Santo, de boa reputação e também, qual era o outro? E sábios para fazerem isso. E olha só como esse parecer agradou, e eles elegeram alguns homens, e o presidente da junta diaconal foi o Estevão. Eu esqueci de falar uma coisa para vocês. A Bíblia tem, no Novo Testamento principalmente, o Velho também, o Antigo também, ela tem um jeito de escrever que é assim, que era o jeito da época. Você vai fazer uma comissão, vai aparecer vários nomes, vai citar vários nomes, o primeiro nome que vai aparecer é o líder. Tá? Sempre assim. O primeiro nome é o nome que vai estar em destaque, vai ser o líder, vai ser a gente chamaria de presidente hoje, mas na época provavelmente não tinha essa ideia de presidente. Então, quando eles elegeram, Estevão veio em primeiro lugar, ele é o presidente da junta, olha o que diz dele: homem cheio de fé e do Espírito Santo. O autor do livro de Atos faz questão de dizer: todos eles eram cheios do Espírito Santo, todos eles eram sábios, todos eles eram com boa reputação, ok. Mas o Estevão, ele se destacava entre os outros. E ele então, e o segundo, quem é? Está aparecendo aí, depois do Estevão. O Filipe. E essa é uma característica de Atos. Ele sempre conta a história de 2. Dos 12 apóstolos, ele vai contar de 2. Dos diáconos, ele vai contar a história de 2. Nós sabemos que o Estevão foi apedrejado até a morte, né? Foi o primeiro mártir da igreja, foi o Estevão, um diácono e não um apóstolo. Depois vai morrer o Tiago, né? Aí já é um apóstolo, mas Estevão é o primeiro a morrer e beleza. Não, acho que o Tiago já tinha morrido aqui. O Tiago já tinha morrido. E, de qualquer maneira, um apóstolo e agora um diácono morrem. E quem vai assumir a liderança, então? O Filipe. E aí vai contar a história do Filipe, que ele vai pregar pro tesoureiro lá de Candace, ele vai ser transportado pelo Espírito Santo, e ele vai
pregar em vários lugares e tal. Por quê? Está contando a história da liderança da igreja. O livro de Atos é baseado na história de Pedro e de Paulo. 2 apóstolos, 2 diáconos, etc. Certo? O que eu quero mostrar é que estes homens não eram apenas o pedreiro, não era apenas um vigia de porta de igreja, não era um tocador de cachorro, o impedidor de que o cachorro entre na igreja. Ele era cheio do Espírito Santo para atender aos necessitados, para socorrer aqueles que precisam, para investir na vida desses irmãos. E os apóstolos disseram, nós vamos constituir eles para eles fazerem isso, para que a gente possa fazer aquilo, continuar pregando a palavra, orando e cuidando espiritualmente da igreja. Então, enquanto os presbíteros, os apóstolos, melhor dizendo, cuidavam espiritualmente da igreja, os diáconos agora, surgindo na igreja, vão cuidar da parte material, obviamente também espiritual, porque eles vão ter que consolar e vão ter que cuidar e levar para o médico, né, coisas desse tipo assim. Então, 2 funções distintas dentro da igreja, surgindo essa daqui, certo? Muito bem. Mas termina o texto de uma forma bem interessante, que pouca gente presta atenção. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitos sacerdotes obedeciam à fé. Eles eram sacerdotes onde? Judeus. Eles eram sacerdotes judeus, que tinham estudado as Escrituras, agora o Espírito Santo tinha iluminado seus corações, eles estavam enxergando que as Escrituras tinham se cumprido em Cristo. E eles então se voltam para a fé, né? E agora são cristãos. Muitos sacerdotes, líderes na igreja judaica, agora são cristãos. Pega essa informação, guarda aí. Tá? Aí agora a minha pergunta para vocês é o seguinte. Muito bem, nós temos no capítulo 6 do livro de Atos a instituição do diaconato na igreja. Beleza. Qual é o texto que vai instituir o presbiterato na igreja? Em que livro, em que capítulo? Tempo. Ali está normatizando. A irmã falou 1 Timóteo. Não, na verdade isso está normatizando. Instituindo. Oi? Jetro. Isso. Na verdade, assim, a gente não pode dizer que na igreja cristã está no Velho Testamento, porque a igreja cristã surge no Novo Testamento, né? Mas a ideia é essa. Assim como havia a liderança no Antigo Testamento, esses líderes convertidos são líderes, continuam sendo líderes. E a igreja cristã, que é uma igreja eminentemente, originalmente judaica, que começa em Jerusalém e vai se expandindo, ela vai pegar o que é bom aqui do Antigo Testamento e vai continuar aqui. Então o livro de Atos vai mostrar isso muito claramente, só que não tem uma instituição. Um dia que alguém falou assim, olha, precisamos de presbítero. Não, continua. Porque a palavra presbítero, que também não é uma tradução, é uma palavra grega, presbiteros, significa o ancião, o idoso, o velho, o mais antigo. Ele é o líder. Numa sociedade patriarcal, isso era tranquilo. Isso era muito tranquilo. Só que o fato de eu ser pai
não me torna líder da igreja. Torna líder da minha família. Obrigatoriamente, né? Você vai constituindo seus filhos e netos e bisnetos e tal. Ok, você é o líder, beleza. Mas não na igreja. Só que quando você vai para a igreja, é natural que você veja nos mais velhos, nos mais antigos, a liderança. E se ele era líder lá, e agora cristão, piedoso, ele vai ser líder aqui. É o que eles entendiam e aconteceu mesmo. Então não existe um texto que institua o presbiterato. O livro de Atos vai contar. E aí o tradutor quebrou o nosso galho. É a mesma palavra no original, lá em grego, mas na sua tradução está diferente. Quando ele fala da liderança judaica, ele coloca ancião. Quando ele fala da liderança cristã, ele coloca presbítero. Mas se você ler no original o livro de Atos, está tudo presbítero. Mas para fazer a distinção, tá? Que lá ele é líder, entre os judeus, ele é líder, foi constituído também, né? Tal, tudo bem. Ele é líder lá, ele é chamado de ancião. Quando esse homem, ou outro, né, mais velho, é cristão, e é eleito aqui, nomeado aqui, ele é chamado de presbítero. Tá? Em português, em grego é tudo igual. Tava o judeu, o judeu, um cristão judeu, ele ia no sábado, ele ia para a sinagoga. Lembrando que o cristianismo, na verdade, é o cumprimento do judaísmo. O judaísmo sempre disse, o Cristo virá. Aí o cristão falou, mas ele veio. É Jesus. Quem entendia isso era cristão. Se ele fosse judeu, era cristão judeu, né? Ele estava tudo certo. O problema é com os que não se converteram. Aí, não, aqui não, meu filho. Não. Você está seguindo esse tal de Cristo aí? Cai fora. E aí eles tiveram que... Então eles se reuniam no sábado na sinagoga e no domingo nas casas. Por isso, a gente tem até hoje, o dia do Senhor não é sábado, é o domingo. Jesus ressuscitou no domingo. Pentecoste, domingo. A reunião da igreja sempre foi no domingo. Então eles iam no sábado, eles iam na sinagoga, porque eles eram ainda judeus. Eles iam lá no culto e tal, e no domingo faziam o culto cristão, né? E aí foi desenvolvido. Quando isso sai de Jerusalém, sai dos judeus, aí eles não têm a sinagoga, eles não têm o templo, eles não têm. Aí o que acontece? Que dia que a gente vai guardar? Como em todas as igrejas, o domingo. E não o sábado, porque tem mais judeu, tem mais cristão não judeu do que judeu. Então, um dia, domingo. Tá? Então, e aí depois com o imperador, vai instituir que primeira-feira vai se chamar Dia do Senhor. Aí pronto, acabou, e é domingo até hoje. Então, mas o interessante que eu quero mostrar é que o presbítero não tem uma instituição, um dia que a partir de agora, sempre teve. Porque eles foram se convertendo e foram liderando a igreja. Treinado pelos apóstolos, claro. A liderança básica era dos apóstolos. Por isso a nossa fé é baseada nos apóstolos, no ensinamento dos apóstolos. E todo líder cristão, seguindo os apóstolos, ensinava o que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Senhor, e desenvolvia aqui, como a gente faz até hoje, o entendimento das Escrituras. Então, agora, aí são textos normativos, como é que vai ser essa liderança? Dentre todos os homens,
todos aqueles irmãos que podem ser eleitos, quem é que a gente tem que escolher? E esse é o ponto que a gente tem que desenvolver. Primeiro, são 2 textos, tá? Basicamente, que nós temos no Novo Testamento que vão normatizar isso. Os outros dão uma pincelada aqui, uma pincelada ali, mas de norma. São os 2 textos de cartas pastorais. Isso eu preciso que você entenda. O que é uma carta pastoral? É uma carta escrita por um pastor para outro pastor. Então, é Paulo que está escrevendo para um outro pastor chamado Timóteo. É Paulo escrevendo para um outro pastor chamado Tito, orientando esses novos pastores. Paulo já um pastor experiente, já tarimbado, ensinando os novos como é que eles vão fazer com que a igreja funcione. Porque esses irmãos, na verdade, estão fora do convívio com os apóstolos, eles estão em missão. O Tito está em Creta e o Timóteo, se não me engano, está em Éfeso. Então, eles estão fora, estão entre os gentios. Como é que vai funcionar a igreja? Então, Paulo traça orientações de vida pessoal e também do trato com a igreja. Quando você tem isso, 1 Timóteo, você tem assim, fiel é a palavra. Paulo escrevendo para o Timóteo, tá? Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Episcopo, da onde vem o nosso bispo. A palavra episcopo significa superintendente, supervisor, tá? Se alguém almeja ser supervisor, ponto para ele. Isso é bom, isso é excelente, tá? Mas é necessário, portanto, que esse bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então, até aqui, ele está falando do bispo, do episcopo, tá? Que a gente vai ver que essas funções exigidas do bispo são as funções que nós exigimos dos presbíteros. Nós não temos, na igreja presbiteriana, nós não temos esse ofício de bispo. Nós temos um presbítero que faz essa função, tá? Que é o presidente do presbitério. Por exemplo, ele seria, se não fosse presbiteriano, seria o bispo, o nosso bispo. Ele toma conta de uma região, ele supervisiona uma região, tá? E talvez até o presidente do Supremo Concílio, ele seria o nosso grande bispo, né? O pessoal até brinca com o Roberto Brasileiro que ele é o Papa, né? O nosso Papa chegou. Tá? Porque ele é o bispo responsável por toda a supervisão de toda a igreja. Só que as funções que ele vai desenvolver são as funções do presbítero da igreja local. Só que mais amplo, né? Em vez de ser uma igreja local, são 5 igrejas, 6 igrejas, outro 10 igrejas, outro, sei lá, quantas igrejas, né? Ou todas as igrejas presbiterianas, tá? Então, essa é a ideia. Então, até aqui. E o interessante desse texto aqui, essas exigências do presbítero, do bispo, né? É que ele seja, em primeiro lugar, irrepreensível. Mas tem um detalhe aqui, que ele tem que ser esposo de uma só mulher. Você fala, isso é tranquilo, né? É o mínimo que se espera hoje. Na época, ele podia ser.
Podia ter mais de uma esposa. Legalmente, tá bom? Legalmente, era comum. O Abraão tinha. Não, o Abraão não. O Jacó que tinha, né? Jacó tinha. Hoje, ainda, os pastores no Oriente têm mais de uma esposa. E até veio, eu ia falar recentemente, não, já faz uns 20 anos isso. Passa muito rápido. Um pastor lá do Oriente veio aqui num congresso com a gente, e aí os brasileiros, né? Brasileiro não vale nada, né? Ah, 2 esposas, né? Ah! E o irmão ficou super bravo. Ele falou, vocês não têm ideia. Vocês ficam brincando assim, vocês não têm ideia de como é isso. Que fardo é isso pra gente. Eu achei aquilo muito, sei lá, chocante, né? Sei lá que foi a palavra assim. Eu fiquei assustado. Ele falou, vocês não têm ideia, vocês ficam brincando assim porque vocês não têm isso aqui. Mas, e há regras, há normas, sabe assim, você não pode, eu vou comprar um relógio para você, tá? Esposa número 1. Você nunca pode comprar um relógio. Você tem que comprar 2. Iguais. Dá para a esposa número 1, tem que dar para a esposa número 2. Não existe isso aqui só para você. Isso não existe. É um fardo, né? O pessoal ficava brincando assim, e o pior de tudo é que ele tem 2 sogras. Imagina isso. Não, isso é brasileiro, né? Mas o cara ficou bravo mesmo, sabe? Assim, ficou assim, porque vocês não têm noção. Pensa que é assim tudo bagunçado? Não, tem tudo. E o cara sofre, né? Porque tudo em dobro. Tem muita gente que não dá conta de 1, 2. E os filhos? Tudo igual. Não pode colocar só o filho desse aqui na escola particular. Todo mundo vai ou todo mundo não vai. Então é bem diferente, né? Mas por que ele não poderia ter mais de uma esposa? Se era legal? Se era comum? Se era... As escrituras dizem que, biblicamente falando, Deus permitiu, claro, que tivessem mais de uma esposa, não estamos recriminando isso, né? Não é isso, nossa intenção não é essa, mas as escrituras dizem que Deus podia ter feito muitas outras esposas para o Adão, porque tinha bastante costela. Não é por falta de costela que ele só fez uma, mas fez só uma. E esse é o argumento de Jesus, né? Quando ele está explicando lá em Mateus. Deus fez uma esposa. Então, o camarada é judeu, ou ele é de outra igreja, no caso aí de outra religião, né? Podia ser pagão ou qualquer outra religião, mas eles podiam casar com mais de uma esposa. Se ele fosse casado com mais de uma esposa, ele não poderia ser. Não poderia. Só poderia exercer a função de líder na igreja, sendo presbítero, ou no caso bispo, se ele tivesse uma só esposa. Tá? Então, apesar dele ser irrepreensível, e ele podia ser, porque não seria repreensível ter mais de uma esposa, naquela época isso era, no Brasil é proibido, mas lá não. Tá? Inclusive nos países orientais, hoje ainda é possível. Tá? Com essas normas todas, é possível. Ele não poderia porque ele era esposo de mais de uma esposa. Tá? Eu já vi gente interpretar isso aqui dizendo assim, se ele fosse casado e a esposa dele morresse e ele casasse de novo, ele não pode ser pastor. Não é isso. Ok? É esposo ao mesmo tempo. Ter mais de uma esposa ao mesmo tempo. Se a esposa dele morreu e ele casou de novo, ele tem uma esposa só. Tá bom? Não sei se eu preciso falar isso, mas não está se considerando amante aqui.
Tá certo? Obviamente, se o cara tem amante, não pode nem ser crente, né? Tem que achar outra coisa. Então, por favor, tá? Tem que ser temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não beberrão, né? Não dado ao vinho, não violento, mas cordato. Inimigo de contenda, não avarento e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina. Alguém que não tem os filhos sob disciplina, ou seja, criando no caminho do Senhor, tal, não pode ser presbítero. Os filhos dele têm que ser crentes. Tá? Claro que até a idade que o filho cresça, né? Quando o filho estiver independente, aí, se o cara não quiser mais, é outra história. Mas ele tem que criar os filhos no caminho do Senhor, tá? É uma ênfase. É uma ênfase, porque, ao que tudo indica, é calmo. A ideia do cordato é de cordeiro de calmo. Que mesmo no meio da confusão, ele, em vez de ele colocar lenha na fogueira, ele apaga. Tá, o próximo texto diz isso também. Inimigo de contendas. Ao contrário, né? Você está pensando no contrário, né? E é de fato. Ele é não violento, ou seja, não pode usar de violência. Vai ensinar na base da paulada, né? Que nem eu não peguei isso, mas minhas irmãs diziam que os professores antigamente tinham uma palmatória, né? Quanto que é 2 vezes 7? Se você não soubesse, pá! Pode também. Então, aqui há uma ênfase nisso. Tem que ser alguém que... E isso é muito importante, irmãos. Parece que não, mas o presbiterato exige da gente fleuma. Porque acontece cada coisa que você fala, não é possível. Que dá vontade de voar no pescoço, muitas vezes. Mas você tem que... Porque você não ensina assim. Você só perde. Se você for dar aquela respirada, contar até 10, né? Fazer aquele exercício e ensinar o caminho, você tem muito mais possibilidade de ganhar do que se você bater no cara. Vontade não falta, mas tem que né? Porque é assim que se espera da liderança. Não pode ser, olha lá, inimigo de contenda. Não pode colocar lenha na fogueira. Tem que tirar a lenha de lá para apagar o fogo. Senão a igreja divide toda hora. Não dá, tá? E também não pode gostar de dinheiro. Porque se ele for avarento, a igreja não desenvolve. Tá? Bom, vamos lá. Senão não sai daqui. Governando bem. Uma coisa importante, não pode ser neófito. Neófito significa novo na fé. Por quê? Diz o texto. Para não cair na cilada do inimigo. Porque o inimigo sabe pegar a gente. O cara acabou de chegar na igreja. Imagina só um camarada que veio... Vamos colocar aqui do espiritismo, mas podia ser qualquer um. Eu vou colocar só para, né, chocar a gente. Aí o cara... E aí você... Lembre-se, ele tem que ser apto para ensinar. Então ele vai ensinar a igreja. Aí ele chega aqui e vai falar sobre Espírito Santo. O conceito dele é Espírito da onde ele veio, né? Ele está trazendo todo aquele conceito. Não é um botãozinho que você aperta e desliga. Ele precisa ir aprendendo. Se ele é novo e é eleito imediatamente,
Ele tem que ensinar. E ele vai ensinar o quê? Gente, eu não vi, mas me contaram assim, quem contou como sendo, estava presente. Falou que um irmão ensinou na igreja, um presbítero ensinou na igreja, que a Eva não foi a primeira esposa de Adão. Aí os irmãos, como assim, né? Não. Quem foi a primeira esposa de Adão foi a Lilith. E é uma lenda judaica. E o camarada trouxe para a igreja, ensinou na igreja. Nossa, os outros presbíteros quase infartaram. E o cara ensinou. Por quê? Não pode, não pode. E o inimigo usa essas coisas. E a pessoa normalmente começa a ficar vaidosa, achando que a liderança na igreja é que nem ele ser líder lá na empresa. Ele é o diretor agora. Ele é o manda-chuva. Não. Na igreja cristã, Jesus deixou isso muito claro. Maior é aquele que serve. A liderança está por baixo. Ela sustenta a igreja. Não fica pisando em cima da igreja. Ela vai servir de apoio para a igreja crescer. É por isso que ele está ensinando. Não é para ele pisar em cima. Certo? Então, é importante não ser neófito. Neófito aqui é novo na fé, tá? Não necessariamente novo na idade, mas novo na fé. Que pode acontecer das duas coisas também, né? Ok. Então, ele tem que ter um bom testemunho. Isso é importante, porque ele vai falar em nome da igreja, né? Senão o diabo vai dar um tombo nele. Muito bem. Indo para frente, senão não vai dar tempo. Semelhantemente, essa palavra aqui é muito importante. Então, semelhantemente ao episcopos, vamos falar do diácono. Então, tudo que nós falamos dos presbíteros aqui, do episcopo, também serve para o diácono. Quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, a mesma coisa, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, que nem o outro, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto a mulheres, que eu vou pular isso aqui, porque isso aqui dá um trabalho e eu não tenho tempo de discutir com os irmãos. Não dá tempo por causa do horário, mas a questão das mulheres aqui, não é diaconisa. Exatamente, porque ela está no meio entre o texto de diácono. E está se falando, lembra do semelhantemente lá? Da mesma sorte. Então, assim como com os diáconos, assim como com os presbíteros, as mulheres. Então, havia um cargo lá de mulheres. Não de liderança, mas ela tinha algum tipo de influência porque de alguma forma era eleita. Não aparece. Não é diaconisa porque existia, na época, existe até hoje, a palavra diaconisa. Mas não é essa palavra que está sendo usada. Está sendo usada mulheres. Então não é diaconisa. Tá legal? Aqui é preciso que elas tenham características, portanto há uma eleição aqui, há uma distinção aqui dessas mulheres para as outras mulheres, tá? Mas aí é uma outra história que eu não tenho tempo de agora, outro dia a gente conversa sobre isso. Então, aí volta a questão do diácono. Então, alguns interpretam o seguinte, é a esposa do diácono. Não tem lógica. Porque é um cargo. Aí o diácono que é solteiro, vamos eleger uma irmã para ser a esposa do cara. Não tem lógica. Tá? Mas aí a gente não sabe exatamente e não permaneceu na igreja, então a gente não sabe. Então, o diácono seja marido de uma só mulher, igual o presbítero, lembra? Semelhantemente e tal. Governe bem os seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência
e muita intrepidez na fé. Se o diácono fizer o trabalho de diácono, ele cresce espiritualmente. Ele desenvolve. Ele amadurece. Ele vai ser instrumento de Deus na vida dos irmãos. Muito bem. Opa, voltar aqui. Quando ele escreve a Tito, instruindo Tito para instruir a igreja. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade. Constituísses presbíteros, conforme te escrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes e não acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo, lembra que eu falei que bispo e presbítero são equivalentes? Está aqui, ó. Ele está chamando de presbíteros e aí ele diz, é indispensável que esse bispo, essa pessoa que eu acabei de falar, chamei de presbítero, que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, de novo, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que os contradizem. Ou seja, em vez dele brigar, em vez de ele bater, em vez de ele pular no pescoço, ele vai ensinar, ele vai convencer, ele vai argumentar de tal forma que ganhe. Então a função básica do presbítero é cuidar espiritualmente do povo de Deus, ensinando a palavra. Enquanto do diácono é cuidar dos carentes, cuidar dos necessitados. E por isso a igreja presbiteriana, baseado nas escrituras, ela tem só 2 cargos, que a gente chama de oficiais, né? O presbítero e o diácono. Mas, irmãos, não é escala, não é degrau, não é hierarquia, não é patente. Um é cabo, o outro é sargento, não é isso. São funções distintas. Então, um diácono, ele foi, de repente, eleito presbítero. Amém, glória a Deus. Mas o presbítero pode ser eleito diácono. Sem prejuízo. Sempre fala assim, não, rebaixaram a minha carteira. Agora, você viu só, não. Porque são funções distintas, com dons distintos. Você pode ter os 2 dons. Então você pode servir tanto como presbítero, como um diácono. Não tem problema. Mas se você só tem o dom do diaconato, não seja presbítero. Você vai se dar mal. Se você for presbítero, não seja diácono. Você vai se dar mal. Claro que só dá para saber se você for, né? Se você for eleito presbítero, você vai saber. Foi eleito diácono, for eleito presbítero, prefiro o diácono. Isso aconteceu com meu pai. Meu pai era diácono, foi eleito presbítero. E ele disse, eu amo o diaconato. Eu vou terminar meu mandato aqui, eu quero ser diácono. Porque eu amo ser diácono. Então, não é escala. Você é presidente de sociedade, depois você sobe de cargo, vai ser diácono, aí sobe de cargo, vai ser presbítero, sobe de cargo, vai ser pastor, sobe de cargo, vai ser presidente do presbitério. Não é isso. São funções distintas. Então a gente precisa aprender isso, para que quando a gente eleger, a gente coloque a pessoa certa no lugar certo. A gente tem que ter
nós formos eleger tem que ter essas características. Quer seja de diácono, quer seja de presbítero, tem que ter as características que as Escrituras dizem. Mas dentre todos que têm as características, nós vamos eleger aquele número que nós entendemos ser necessário para governar bem a igreja. Certo? Alguma dúvida com relação a isso? Por que a igreja presbiteriana só tem esses 2 cargos? Outras igrejas têm outros tipos, né? Tem apóstolo, tem missionário, tem, né? Sei lá, patriarca, tá? Sei lá. É diferente da igreja presbiteriana, tá? Eu não falei nada do pastor, porque não deu tempo, mas o pastor é considerado na igreja presbiteriana como um presbítero. Tá? Ele é um presbítero. Por isso é um conselho. Todos têm pé de igualdade. Só que ele é o presidente, né? Por uma questão de ofício para facilitar para a igreja. Não que o presbítero não possa ser presidente. Tanto é que de um presbitério pode. No conselho é que, por uma questão legal, no Brasil, o presidente representa a igreja civilmente e juridicamente ele representa. Então, é sempre o pastor, porque é para manter isso. Certo? Ok? Muito bem, vamos orar? Encerrando então a nossa escola dominical. Depois eu vou passar a palavra para o nosso irmão superintendente interino. Ex officio. Oremos ao Senhor. Deus, ajuda-nos a viver o que a Tua palavra nos ensina. Ajuda-nos a fazer com que a Tua igreja neste lugar viva o que vemos e lemos nas Escrituras. Que sejamos fiéis, cada um de nós. E que a nossa liderança, os que o Senhor mesmo já escolheu para nos levar para mais perto de Ti, sejam eleitos nesta próxima eleição. Derrama graça sobre cada coração do Teu povo, para que nós possamos pôr em prática a vivência eclesiástica, a vivência da fé na vida da Tua igreja. Em nome de Jesus nós oramos com gratidão. Amém.